Então vamos aí para o primeiro tópico deste capítulo 2, Comércio Mundial, uma visão geral. Quem negocia com quem? Vamos ver aí. A figura 2.1, daqui a pouco a gente vê ela, mostra o valor total do comércio de mercadorias, portanto, exportações e importações, né? Entre os Estados Unidos e seus 15 parceiros comerciais principais em 2012. Então veja, entre parênteses aqui, dados sobre o comércio de serviços são menos bem discriminados por parceiro comercial. Vamos falar sobre a crescente importância do comércio de serviços. Essa é uma mudança lá no mix de produtos e serviços, e as questões levantadas por esse comércio mais adiante neste capítulo. Então, tomados em conjunto, esses 15 países representam 69% do valor do comércio dos Estados Unidos naquele ano. Então, a gente vai ver daqui a pouco, você tem as relações comerciais dos Estados Unidos com 15 países, a discriminação de serviços ela está ganhando mais complexidade 10 anos depois, claro. Por exemplo, quando você assina um produto online para uma empresa que a empresa está nos Estados Unidos, como essas grandes big techs, isso é uma importação de serviço. E, consequentemente, isso tem ganhado uma dimensão muito maior do que os produtos físicos. E, claro, é uma tendência que muito em breve isso se torne cada vez mais importante. Então, por que os Estados Unidos negociam tanto com esses países? Vamos examinar os fatores que, na prática, determinam quem negocia com quem. Então, antes da gente avançar, vamos lá. Então, o comércio total dos Estados Unidos com os principais parceiros em 2012. Então, aqui claramente, aqui em bilhões, né? Claramente o Canadá, né? Aqui e o México estão entre os principais por conta do acordo comercial da América do Norte, né? Que reúne Estados Unidos, Canadá e México. Aí você vê que logo aqui vem a China, portanto, a importância econômica que a China tem ganhado está acoplada à importância econômica do seu principal parceiro comercial. E, claro, hoje, Estados Unidos é grande graças à China e a China é grande graças aos Estados Unidos. Então, é uma relação que se retroalimenta. Aí você vê lá Japão, Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul. Você vê que o Brasil está aqui, né? Então, o Brasil exportando para os Estados Unidos muitos produtos ainda commodity. A Arábia Saudita provavelmente é petróleo, França, Taiwan, enfim, produtos eletrônicos, Países Baixos, Índia, Venezuela, que também é petróleo, Itália e assim sucessivamente. Então veja que você vê as relações comerciais, né? Então a fonte do Departamento do Comércio dos Estados Unidos, claramente você tem um conjunto de países com que você se relaciona. E veja, no caso americano, é até muito óbvio que, claro, ele tenha um mercado que se retroalimenta com o Canadá, né? Portanto, há uma relação comercial muito forte na região. Portanto, veja que os dois principais parceiros americanos são aqueles que estão lá na região, né? Que são seus vizinhos, estão ali fronteira a fronteira. E a China, Japão, enfim, a Alemanha são países que provavelmente exportam e importam dos Estados Unidos produtos sofisticados. Então, veja como isso é muito interessante. E claro que à medida que os anos vão passando, essas pautas de exportação elas vão mudando não só em conteúdo, mas vão mudando também dos países. Se a gente olhar lá, essa é a pauta de 2012. Se a gente fosse olhar de 2002 ou a de 1992, provavelmente a China não estaria aparecendo ali. Portanto, vão entrando players, vão saindo players do comércio mundial, vão entrando produtos novos, vão saindo produtos antigos. Enfim, você tem uma relação dinâmica entre os países. Agora veja, o tamanho é importante. Então vamos ver aí o que é esse tal modelo de gravidade. Então, o modelo de gravidade. 3 dos 15 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos são nações europeias: Alemanha, Reino Unido e França. Então veja
que ele tem aqui 3 países, né? O Reino Unido saiu da União Europeia, mas Alemanha e França, estamos falando, portanto, da União Europeia. Por que os Estados Unidos negociam mais intensamente com esses 3 países europeus do que com os outros? A resposta é que essas são as 3 maiores economias europeias. A Itália aparece lá embaixo, né? Enfim, etc. Então, esses são os 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, e parte da explicação é porque são as 3 maiores economias europeias. Ou seja, eles têm os maiores valores do produto interno bruto, que é o PIB, que mede o valor total de todos os bens e serviços, vamos adiantar, produzidos em uma economia. Então existe uma forte relação empírica entre o tamanho da economia de um país e o volume de suas importações e exportações. E aí, claro, que, enfim, para quem já está estudando economia há algum tempo, me parece que essa aqui é uma relação muito óbvia. Então, assim, países maiores, como é o caso do Brasil, claro que vão importar muito mais e vão exportar muito mais do que a Bolívia, que é um país não só pequeno geograficamente, mas com uma economia pequena também. Então, não é um país que vai fazer grandes encomendas de mercadorias para nenhum outro país. Então, veja, existe, portanto, uma forte relação empírica entre o tamanho da economia do país, então, país maior, e o volume de suas importações e exportações. Agora, veja, a figura 2.2 ilustra essa relação, mostrando a correspondência que existe entre o tamanho das economias, entre o tamanho das diferentes economias europeias, especificamente 15 parceiros comerciais da Europa Ocidental, mais importante dos Estados Unidos em 2012, e o comércio desses países com os Estados Unidos naquele ano. Então, vamos aqui comparar o tamanho da economia e a sua importância em termos de importação e exportação. Então, no eixo horizontal é o PIB de cada país, expresso em porcentagem do PIB total da União Europeia, e no eixo vertical temos a cota de cada país do comércio total dos Estados Unidos com a União Europeia. Então, como você pode ver, a dispersão dos pontos é agrupada em torno da linha traçada a 45 graus, ou seja, a cota de comércio de cada país da Europa com os Estados Unidos foi mais ou menos igual à cota do país no PIB europeu, ocidental, no PIB da União Europeia. Vamos aqui rapidinho ver, ó. Então, o tamanho das economias europeias e o valor de suas trocas comerciais. Então, claramente, a Alemanha, então veja, a Alemanha que está aqui no topo, ela é a mais importante economia da União Europeia, porcentagem do PIB da UE, e, consequentemente, ele é o país que mais tem relação comercial com os Estados Unidos. Reino Unido está aqui, a participação, então veja, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha são os países, enfim, que a economia são as maiores economias da União Europeia. Você vê aqui Países Baixos, ó, tem uma participação pequena no PIB, mas exporta, né? Países Baixos exporta muito serviço, né? Principalmente serviços financeiros. A Bélgica também, veja, apesar da economia belga dentro da União Europeia ser pequena, ela tem um grau, uma percentagem do comércio dos Estados Unidos com a União Europeia maior, né? Ou seja, uma relação é menos de 5 aqui da economia, só que ela exporta mais de 5 para os Estados Unidos em termos de pauta. Então também é um país que tem uma pauta muito assentada em serviços sofisticados, serviços financeiros, tem muitas empresas de logísticas globais, enfim, são economias com alguma questão específica. Mas quando a gente pega aqui os casos mais principais, como Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha, veja como a importância dessas economias fazem com que elas também tenham uma relação comercial maior com os Estados Unidos. Então, economias maiores
economias maiores, portanto, conseguem ter comércios mundiais ou relações comerciais internacionais também maiores. Então veja, ó, a Alemanha, que tem uma grande economia, respondendo por 20% do PIB europeu ocidental, é também responsável por 24% do comércio dos Estados Unidos com a região. A Suécia, que tem uma economia muito menor, representando apenas 3% do PIB europeu, correspondentemente é responsável por apenas 2,3% do comércio Estados Unidos e Europa. Então, Suécia, Finlândia, Dinamarca são países ricos, são países avançados, mas são países que têm uma economia muito pequena, porque tem uma população também pequena, enfim, são outras, é uma outra reflexão em torno desses países, mas não são países mais de massa. E, consequentemente, eles também não têm relações comerciais tão intensas com outros países. Olhando para o comércio mundial como um todo, os economistas descobriram que uma equação prevê com bastante precisão o volume do comércio entre dois países da seguinte forma. Então, essa aqui é uma fórmula, nós não vamos fazer ela, nem operar ela, mas é apenas importante você entender. Então, é uma fórmula da qual prevê o volume de comércio entre dois países. Então, o que nós temos aqui? Então, veja. Então, vamos começar aqui. A é um termo constante, ok? Então, essa letrinha A é um termo constante. Portanto, o T e J é o valor do comércio entre o país I e o país J. Então, é o valor do comércio entre dois países. Aí nós temos o termo constante vezes YI é o PIB do país I e YJ é o PIB do país J. Então, o PIB do país I vezes o PIB do país J dividido por DIJ, que é a distância entre os dois países. Então, as economias precisam ser grandes e as distâncias cada vez menores. Talvez por isso, vamos só voltar aqui, daqui a pouco eu volto para a fórmula, isso explica em parte essa grande relação comercial que existe entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Então, além deles estarem próximos, com fronteiras próximas, mesmo continente, já com uma logística consolidada, Estados Unidos e México são países grandes, são grandes economias e economias de massa. O Canadá é um país grande, só que populacionalmente ele é até pequeno para o seu tamanho. Mas mesmo assim é uma economia rica. Então isso revela a dimensão do comércio. Então, nessa fórmula em que nós conseguimos obter o volume de comércio entre dois países, nós vamos ter de que o valor do comércio entre os países T e J é igual a A, que é a constante, vezes o PIB do país I, vezes o PIB do país J, dividido pela distância entre o país I e o país J. Ou seja, o valor do comércio entre dois países é proporcional, se tudo mais for igual, ao produto do PIB dos dois países e diminui com a distância entre eles. Ou seja, é proporcional ao produto do PIB dos dois países e diminui com a distância entre eles. Ok? Então, isso aí é muito importante. Ok? Se ficar alguma dúvida da fórmula, volta aí de novo e a gente e passa o vídeo quantas vezes for necessário, e isso vai possibilitar com que você fixe essa ideia. Então, uma equação como a 2.1, ela é conhecida como modelo de gravidade do comércio mundial. Então, essa é a fórmula que descreve o modelo de gravidade do comércio mundial. A razão para o nome é a analogia à lei de Newton da gravidade. Assim como a atração gravitacional entre dois objetos é proporcional ao produto das suas massas e diminui com a distância, o comércio entre dois países é
sendo as outras variáveis igual proporcional ao PIB, ao produto do seu PIB, e diminui com a distância. Os economistas frequentemente estimam um modelo de gravidade um pouco mais geral da seguinte forma. Então, tem uma fórmula um pouco mais geral que nós temos aqui. Então, nós temos que o valor do comércio entre o país I e o país J, mas aí aqui já há um ajuste. Então, veja, essa equação diz que os 3 parâmetros que determinam o valor do comércio entre 2 países são o tamanho do PIB dos 2 países e a distância entre eles, sem assumir especificamente que o comércio seja proporcional ao produto dos 2 PIBs e inversamente proporcional à distância. Em vez disso, aí agora vem o acréscimo. Ó, se você observar, aqui nós temos, então, o valor do comércio entre o país I e o país J é igual a constante, vezes o PIB de I, agora Azinho, vezes o PIB de J, Bzinho, dividido por D, que é a distância entre I e J, tá com um C aqui em cima. Opa, vamos marcar aqui, ok. Então, veja, vamos de novo. Essa equação diz que os 3 parâmetros que determinam o volume do comércio entre 2 países são o tamanho do PIB dos 2 países e a distância entre eles, sem assumir especificamente que o comércio seja proporcional ao produto dos 2 PIBs e inversamente proporcional à distância. Em vez disso, veja só, A, B e C são escolhidos para se encaixarem o mais próximo possível dos dados reais. Se A, B e C forem todos iguais a 1, a equação lá 2.2, essa aqui, ia ser igual à equação 2.1. Então, se isso tudo for igual a 1, né? 1, A, B e C, você tem de que a equação 2.1 é igual a 2.2. Na verdade, as estimativas em geral apontam que 2.1 é uma aproximação, portanto, razoável. Então, isso mostra aí que a fórmula primeira que a gente viu, ela é uma aproximação razoável da realidade. Por que o modelo de gravidade ele funciona? Vamos agora entender de forma mais, enfim, descritiva. Em termos gerais, as grandes economias tendem a gastar grandes quantias com importações porque elas têm grandes rendimentos. Então, claro, uma grande economia como a economia americana, ela tem condições econômicas e mercado para comprar muitos produtos de outros países. Também tendem a atrair grandes fatias dos gastos de outros países porque elas produzem uma vasta gama de produtos. Então, o mesmo caso dos Estados Unidos. Então, como é um país, assim como a China, que produz muita coisa, é normal que muitos países venham comprar dela e ela venda para muitos países, assim como compre de países que têm grandes produções. Então, sendo as outras variáveis iguais, o comércio entre quaisquer 2 economias é maior, quanto maior forem ambas as economias. Então, por isso que existem livros de comércio mundial que vão falar da tríade do comércio internacional. Por exemplo, é muito comum uma grande comercialização da Europa com os Estados Unidos e hoje da China com a Europa e com os Estados Unidos, incluído o Japão aí também, porque, consequentemente, você tem aqui grandes economias monstruosas, que, consequentemente, produzem muita coisa e também compram muita coisa. Que outras variáveis não são iguais? Então, como já observamos, na prática, os países gastam muito ou a maior parte de sua renda internamente. Então, os Estados Unidos e a União Europeia estão gastando, cada um, cerca de 25% do PIB mundial. Mas cada um atrai apenas cerca de 2% dos gastos do outro. Para compreender, portanto, os fluxos comerciais reais, nós precisamos considerar os fatores que limitam o comércio internacional. Então, veja, ó. Então, os Estados Unidos e a União Europeia gastam
cerca de 20, estão gastando cada um cerca de 25% do PIB mundial. Mas cada um atrai apenas cerca de 2% do PIB dos gastos do outro. Então, por quê? Porque tem limitações. Então, algumas limitações vão existir aí no período em que o livro foi escrito. Essas limitações elas mudam com o tempo porque dependem de questões políticas e, consequentemente, fazem com que esse modelo de gravidade ele tenha, claro, alguns possíveis desvios. Mas aí por isso que há na fórmula, na equação ali 2.2, um ajuste para justamente levar isso em consideração. Antes de chegarmos lá, no entanto, vamos analisar uma razão importante pela qual o modelo da gravidade ele é útil. Então, aqui nessa parte, né, a gente já adicionou aí duas equações, um gráfico que vai mostrar essa relação, né, do modelo de gravidade, e é, portanto, importante que você já tenha entendido de maneira adequada, né, o que é esse modelo de gravidade. Então, o comércio entre os países depende do tamanho das suas economias e da distância entre os dois países, ok? Então, essa é uma questão importante. Duas fórmulas aí fundamentais. Se você perdeu alguma coisa, volta, faz as anotações que são necessárias, porque agora é a hora de aprender essas etapas, porque mais lá na frente, em algum momento, a gente pode ter que recorrer a este referencial teórico para poder construir alguma análise e compreender determinadas circunstâncias em torno da economia internacional. Agora vamos aí, usando o modelo de gravidade à procura de anomalias. Então, usando o modelo de gravidade, usando esse raciocínio para buscar anomalias. Vamos ver aí como é que a gente pode entender este novo tópico. É claro, pela figura 2.2, que um modelo de gravidade se aplica bem aos dados sobre o comércio dos Estados Unidos com países europeus, mas não perfeitamente, ok? Então, voltando aqui, a gente viu que se aplica, né, essa correlação entre a porcentagem do PIB do país lá, no caso da zona do euro, da União Europeia, e mais ou menos um percentual próximo de importância da região em termos de relações comerciais com o caso dos Estados Unidos. Mas lembrando, isso nem sempre é perfeito. Na verdade, um dos principais usos dos modelos de gravidade é para nos ajudar a identificar anomalias no comércio. Com efeito, quando o comércio entre dois países é muito maior ou menor do que o modelo de gravidade prevê, os economistas eles procuram algumas explicações. Então, quando a gente vê uma diferença muito grande entre o tamanho da economia e a importância que tem no comércio bilateral com outro país, enfim, os números não se aproximam, consequentemente, há algo que precisa ser explicado. E veja aí, olhando novamente a figura 2.2, vemos que o comércio dos Países Baixos, da Bélgica e da Irlanda com os Estados Unidos é considerável maior do que um modelo de gravidade poderia ter previsto. Então, por que isso ocorre? Então, veja, que era o que eu tinha comentado. Então, os Países Baixos têm uma dimensão pequena na União Europeia, um país considerado pequeno, mas olha lá, quase 10% da relação com os Estados Unidos vem dos Países Baixos. A Bélgica também, veja que a Bélgica também é um país pequeno e tem uma relação relativamente grande, né? Tem outro que o autor citou aqui no texto, a Irlanda, mas a Irlanda eles não inseriram aqui, né? Dinamarca, Áustria, Suécia, Polônia, Espanha, Itália, enfim, a Irlanda não está aqui. Mas considera a Irlanda também um caso em que é uma economia pequena, não é uma economia muito grande, e essa economia pequena tem uma relação de troca com os Estados Unidos muito maior
do que o modelo de gravidade retrataria. Então, vamos entender. Veja, ó, para a Irlanda, a resposta encontra-se em parte na afinidade cultural. Então, não só a Irlanda compartilha a mesma língua com os Estados Unidos, mas dezenas de milhões de americanos são descendentes de imigrantes irlandeses. Então, talvez isso explique aí, ó. Então, veja, quando o modelo de gravidade não apresenta números do qual este próprio modelo não consegue mais explicar, a explicação, portanto, vem para questões mais subjetivas, como esse caso aí, ó, afinidade cultural. Então, além dessa consideração, a Irlanda desempenha um papel especial como hospedeira de muitas empresas dos Estados Unidos. É verdade, muitas empresas norte-americanas têm as suas sedes europeias na Irlanda. Pode ser também uma explicação. Discutiremos o papel dessas corporações multinacionais lá no capítulo 8, mais à frente, né, numa videoaula mais à frente, a gente vai ver essa questão mais detalhada aí no capítulo 8. No caso dos Países Baixos e da Bélgica, que foi o que eu tinha falado anteriormente, os custos de transporte e geografia explicam seu grande comércio com os Estados Unidos. Acho que outras coisas também, além dos portos que ali, tanto a Bélgica como os Países Baixos têm os portos que são, digamos assim, a entrada para a Europa, são países que têm um sistema de logística, serviços de logística, portanto, consequentemente, tem uma relação comercial muito grande com países como os Estados Unidos, que é um país que demanda muitos serviços logísticos. Então, assim, ambos os países estão localizados perto do Foz do Rio Reno, que é o maior rio da Europa Ocidental, que passa junto do Ruhr, o coração industrial da Alemanha. Então, os Países Baixos e a Bélgica têm sido tradicionalmente os pontos de entrada de grande parte do noroeste da Europa. Roterdã, na Holanda, é o porto mais importante da Europa, como medido de tonelagem, e Antuérpia, na Bélgica, é o segundo, e tem um aqui também na Itália, que, consequentemente, também é um porto, mas aí vem outras mercadorias da África, enfim, do Oriente Médio e por aí vai. Então, veja, então são países que se relacionam com os Estados Unidos muito por conta da logística. O grande comércio da Bélgica e da Holanda sugere, em outras palavras, o papel importante dos custos de transporte e da geografia em determinar o volume do comércio. Então, a importância desses fatores é clara quando nos voltamos para um exemplo mais amplo de dados comerciais. Então, não basta apenas, portanto, o auxílio das equações do modelo de gravidade. A gente precisa também ver como os números se refletem e precisa investigar as razões que vão explicar porque um determinado país está com uma relação comercial